Nós estamos aqui no Cyber Talks 2025, série nova. Obrigado, Gabriel, por estar com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rafa. Obrigado. Pessoal de casa também. Ótimo. Hoje a gente teve um debate bem rico sobre... eu sei que vocês aí vão falar, pô, lá vem ele com esse negócio de AI. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que não quer calar, mas a gente vai falar de uma perspectiva de como os hackers ou times estão usando a AI para extrair dados sensíveis e também manipular os agentes para que trabalhem em função de extrair dados sensíveis de pessoas, e isso tem trazido muitas consequências. Então, Gabriel, obrigado. O papo hoje foi, assim, muito bom. Foi rico. Ficamos, né, como fala naqueles memes, com aquele negocinho pensando, foi muito, muito bom. E é importante você começar a se preparar para o futuro, né? Daqui a pouco a gente vai ter um agente que talvez vai dar até entrevista de como um hacker fez para ter hackeado aquele device ou aquele banco de dados ou aquela empresa. É o futuro. É o futuro, Rafa. A gente estava falando bastante sobre essa questão de como nós, né, humanos, conseguimos se antecipar ao risco dessa inovação que vai mais rápida que a gente, né? Então, como a gente consegue se preparar com toda essa inovação, com toda esse conhecimento, né? O quanto esses agentes, essas questões de autoaprendizagem de máquina estão crescendo e a gente não está conseguindo ter ferramentas ou proteções rápidas e necessárias com o avanço disso, né? Então, a questão de times ofensivos, né, que a gente tem, também usufruírem desse benefício, né, essa criação de LLMs, criação de testers, né, vamos dizer assim, para conseguirmos antecipar o risco, conseguirmos buscar esse teste de evasão, né, que é aquele teste de você perguntar para a IA e ela falar, não posso responder, mas se você perguntar num outro sentido, num outro viés, igual a engenharia social que a gente faz hoje aqui, né, no dia a dia, mas agora esse teste de evasão como eu consigo burlar a IA para ela me dar a informação que ela não poderia dar. Então, eu acho que tem mais esse skill que a gente vai ter que aprender de como entender como essa LLM funciona para a gente burlar e conseguir atacar, realizar alguma invasão de dados, né? Então, eu acho que os times de hacker em si, eles estão se aperfeiçoando muito nessas questões de linguagem, né, de entendendo o que a LLM tem e quais benefícios de ataque ela consegue nos ajudar para buscar dados, buscar APIs. Ela tem, né, um portfólio rico de ferramentas que a gente não sabe, né, por onde está ligado, o que tem nessas ferramentas, mas que elas conseguem buscar e identificar coisas que a gente talvez nem conheça. Então, se você perguntar para ela, eu tenho essa aplicação, estude-a. Cara, em segundos, como a gente está falando aqui, né, de GPU, enfim, em segundos ela vai estudar como funciona aquela integração, como funcionam aquelas APIs, e com isso ela vai conseguir trazer para você coisas que você não sabia, que naquele dia XPTO do ano bissexto vai ativar uma API que chama um dado e vai te trazer. Então a gente começa a trazer a IA como benefício para esses testes, para complementar um teste que é importante sim humano, ele sempre vai pensar no caso de uso que a gente não sabe, mas a IA ela vai conseguir estudar o todo muito rapidamente e nos dar insumos e testes mais rápidos e conclusivos, né? É interessante o que você falou, porque da mesma maneira que a gente está usando para o bem, de criar agentes, ou criar uma LLM para atender uma necessidade do mercado, agora com modelos que estão surgindo, como o DeepSeek, é um modelo OpenAI, inclusive, acho que o ChatGPT anunciou que vai também transicionar para o modelo open source, não OpenAI, desculpa, mas open source. Então o DeepSeek é open source, a ChatGPT está pensando em virar open source. Isso traz um ganho significativo para novas soluções para ser criadas, mas também traz um risco, como toda tecnologia, dela ser usada de outras formas. Aliás, o nosso comentário hoje na Roundtable teve um comentário sobre como que as pessoas estavam criando um agente que ele era polifórmico, ele se adaptava e cada vez ele ficava mais inteligente, cada vez mais preciso e mais preciso no que ele estava precisando fazer. Aí vem aquela pergunta, e se eu começar a treinar o meu agente numa maneira de malware e cada vez mais o meu malware começar a ficar mais preciso, no ponto
que ele comece a fazer bypass, ele comece a evoluir. E esse é o ponto agora, como que a gente controla essa nova evasão de divisa. E se a gente for para pensar, isso não é difícil, né? Não. Porque o histórico de malware está aberto para o mercado. É open source. Você consegue pedir ela para estudar isso. O ChatGPT, por exemplo, já tem. Já faz, né? Ele só não vai te dar ali como construir uma bomba, né? Não, sim, mas quando você traz ele para o open source, e aí? Exatamente. Né? Você não está mais um controle público, a DeepSeek mesmo, né? Ela cresceu muito rápido, né? Nasceu muito rápido, mas ela furou processos de segurança importantíssimos que ela mesma é vulnerável, né? Ela mesmo se mostrou vulnerável. Em uma semana teve um hacker que conseguiu lá licar e etc. Então, acho que é justamente isso, né? O risco que a gente tem ali da informação e do dado, que a gente estava discutindo sobre isso também. O que essa IA, esses agentes vão ter de informação de dado e quanto que esse meu dado está seguro ou não. Eu acho que o grande ponto aqui, a IA é fantástica, vai ajudar a gente a automatizar muitas coisas, mas o dado em si que é o grande risco. Tipo, essa IA está segura o suficiente, está acessando somente o dado que ela precisaria acessar. Eu acho que é isso que a gente talvez tenha que ter ali, como você comentou, né? O Data Security, específico para AI, específico para cada tipo de negócio de AI. Hoje a gente escutou sobre IOPS, API-Sec. API-Sec. Novo, para mim era novo. Então acho muito interessante porque quando a gente começa LLM-Ops, então você começa a ver que são mais, talvez, nomenclaturas para a gente começar a definir um futuro. E elas nascem antes da gente definir, isso que é ruim, né? A gente dá o nome porque ela nasceu, e não a gente criou ela, né? Isso é muito ruim, né? Mas sim. Shadow AI. Shadow AI, né? Sai do Shadow IT para o Shadow AI. Então acho que realmente nós, né, profissionais de cyber, temos que realmente ter esse tipo de conversa para discutir soluções e conseguir ao máximo prevenir isso, né? Ou já criar roteiros ou especificações para a gente prevenir esse tipo de risco, né? Porque imagina, né, que nem aconteceu com a DeepSeek, se ela tivesse ligada, sei lá, no nosso Office, não fosse o Copilot, por exemplo, o que poderia ter vazado de dados, né, de agendas de executivos, de e-mails, entre outras coisas, né? Então a gente vê o potencial risco que a AI tem, traz o benefício de te ajudar no dia a dia e ser ágil, mas ela traz um puta risco aqui de dados, né? Que dado ela tem acesso e como ela disponibiliza esse dado, né? Gabriel, obrigado mais uma vez por estar com a gente, obrigado por participar da nossa roundtable, é sempre um prazer receber, a ótima colaboração, sabe que a gente sempre traz um conteúdo aí para todos e vocês a parte de todo o conteúdo que a gente Rafa, obrigado a você, obrigado ao pessoal aí de casa e vamos continuar, né? Distribuindo conhecimento para todo mundo. Um abraço. Sempre. Valeu. Valeu.